Boa noite novamente. Amém. O boa noite lá de Curitiba é mais alto que daqui. Está errado. Que diz que curitibano que é meio frio e tal. Eu não sou curitibano, gente, eu sou procopense. Então vamos lá de novo? Faz de conta que não falei nada. Boa noite, gente. Agora sim. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma declaração bem importante. Eu sei que já foi falado aqui. Vira para o teu irmão, fala, nossa, quem não gosta disso? Pode ser sincero. Vira para o teu irmão, fala isso, fala aquilo. Olha, tem gente que levantou as duas mãos, os pés, assim. É ruim, né? Mas então, vira para o teu irmão agora e fala assim para ele, boa noite. Fala um belo elogio para ele. Fala assim, ó, como você está magro hoje. Profetiza, irmão. Não vai mentir, né? Mas profetiza. Profetiza. E é uma benção estar de volta aqui, né? Nascemos aqui, eu, Josi, e é sempre bom estar aqui. Rever minha mamãe querida, linda, maravilhosa. Ô, mulher bonita, viu? Tá louca. Né? Hein, Lu? Por isso que a gente saiu assim, né, Lu? Para quem não sabe, a Luciana é minha irmã, né? Então, glória a Deus. O Eliel, um cunhadinho, mais bonito que eu tenho na vida. Tá todo mundo bonito hoje, né, gente? Olha só, vocês estão lindos, maravilhosos. Mas Jesus Cristo é mais lindo de todos, amém? Quando a gente está exaltando ao Senhor, dá vontade de a gente ficar a madrugada inteira exaltando a Ele. Ele tem feito alguma coisa na sua vida? O Senhor tem feito algo na sua vida? E eu tenho refletido sobre algo bem importante, que eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. O pastor disse que eu podia ir até meia-noite, tá? Mas ele falou assim, tipo, a hora que der perto assim das 8h30, 9 horas, o pessoal começa a ir embora, você pode ficar aí. Né? Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. Você já ouviu alguma frase do tipo assim, ou você já falou, você veio para a igreja, ou você ouviu um irmão, não foi você ouviu um irmão falar assim, hoje eu não gostei muito do louvor, eu não gostei muito da palavra. Alguém já ouviu isso? Ou você já falou isso? Né? Você percebe como, às vezes, a gente está procurando, às vezes, quase sempre, a gente está procurando algo que faça bem para nós? E não é errado você querer algo bom para você. Só que eu tenho refletido a respeito de umas coisas tão sérias e tão simples ao mesmo tempo, que são duas palavrinhas bem, bem simples, né? Uma e isso quer dizer respeito a nós. Agora eu quero saber quem você acha que você é. Você é um espectador ou você é um adorador? Porque você pode vir para a igreja com esses dois nominhos assim estampados em você. Eu vou lá para assistir a um culto, ou eu vou lá para prestar um culto. Tem uma diferença muito, muito grande. E, infelizmente, as nossas igrejas no Brasil e no mundo estão abarrotadas de pessoas que, infelizmente, elas vão assistir um culto. Elas vão simplesmente assistir um culto. Aí eu vou lá assistir o louvor, vou ouvir uma música e vou ouvir o pastor pregar. Né? Agora, você vir para a igreja com o intuito de você saber, não, eu sou um adorador, eu não tenho que ir lá para assistir um culto, eu vou prestar um culto ao Senhor. É muito diferente. Então, por que às vezes a gente quer se sentir bem num lugar? E se sentir bem num lugar, muitas das vezes, não tem nem a ver com Deus. Você quer se sentir bem no meio das pessoas. Você já percebeu, por acaso, que as pessoas falham? Você que é casado, quantos casados nós temos aqui? Por acaso, você já percebeu que seu marido, sua esposa, ele falha? Ele não é perfeito? A Josi já percebeu, né? Desde cedo, né? Sabe? Nós temos falhas, e muitas vezes nós procuramos uma igreja perfeita. Muitas vezes você vem à igreja, seja aqui, seja onde você for, eu vou sair daqui porque eu quero encontrar um lugar que eu me sinta bem, que as pessoas não me maltratem, eu quero uma igreja perfeita. Quantos descobriram que essa igreja não existe? Você percebeu isso? Vocês perceberam que essa igreja também é feita de pessoas imperfeitas? Você percebe que os seus pastores, eles não são perfeitos?
Quem sabe disso, não fala, estou brincando. Ó, já teve gente que levantou a mão bem alto, tá, só, vou entregar ele. Né? Mas não são perfeitos, assim como nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Nós estamos a caminho, né, de ser parecidos com Jesus. Só que você não vai encontrar uma igreja dos sonhos, uma igreja que você vai achar pessoas lindas, maravilhosas, que não têm erros, e você vai se sentir bem para o resto da sua vida, amém. Não vai, não vai. E eu li um texto uma vez que eu achei tão interessante, eu quero compartilhar com vocês isso. É a respeito de uma pessoa que ele estava procurando uma igreja para congregar. E ele resolveu pedir um conselho para o apóstolo Paulo. Aí ele ligou no celular, acho que foi pelo WhatsApp, né, do apóstolo Paulo, ligou para ele para saber o que ele devia escolher ou não. Aí ele começou assim, é um diálogo bem interessante, né? Alô, é o apóstolo Paulo? Ele, sim, é ele. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Desculpe o incômodo, mas eu estou precisando da sua ajuda. É que eu ando decepcionado com a igreja a qual eu pertenço. E eu estou procurando outra para congregar. Eu estou pensando em congregar em Corinto, na igreja de Corinto. O que você me diz? Aí Paulo responde, olha, a igreja de Corinto é boa, mas ela tem grupinhos. Eu vou ler esse texto aqui com vocês, tá? Eu quero que cada frase que eu ler aqui, e ele está procurando uma igreja, você vai tentando identificar se você já viu isso em alguma igreja por aí, tá? Não aqui, claro, né? Mas às vezes pode acontecer em outras igrejas, né? Então, em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 11 e 12, diz assim, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo, eu de Reginaldo, eu de Silvia, eu de qualquer nome, pode colocar o nome de qualquer um aí. Isso acontecia na igreja de Corinto. Será que acontece aqui? Será que acontece em alguma igreja por aí? Então, daí ele ficou meio decepcionado. Bom, tem grupinhos na igreja de Corinto, o que mais tem lá? Tem inveja, contendas. Olha, 1 Coríntios 3, de 1 a 6, diz assim, irmãos, eu não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Então, o que tinha lá? Inveja, contendas, brigas que vão parar nos tribunais de justiça, e tem até alguns fornicadores. 1 Coríntios 5,11, fala assim, 5,1, 5,11. 5:1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Gente, olha isso que ele está falando aqui. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Isso existia naquela igreja. Então, esse rapaz ficou meio decepcionado com a igreja de Corinto. Daí ele continuou a conversa. E a igreja de Éfeso? Quem sabe a igreja de Éfeso, né, pode ser boa para mim. Aí ele respondeu, é uma igreja alicerçada na palavra, mas, ultimamente, tem muita gente sem amor por lá. Onde que está isso? Apocalipse 2, verso 4. Diz assim, contra você, porém, eu tenho isso, você abandonou o primeiro amor. Vocês acham que pode ter gente na igreja que conheceu Jesus e pode abandonar esse primeiro amor? Você já viu isso? Você conhece alguém assim? Eu conheço muita gente assim. E, infelizmente, existem muitas pessoas que vêm para a igreja, conhecem o Senhor Jesus, estão aplicados aqui na palavra, em tudo que a igreja oferece, porém, em algum momento da vida, ela perde aquele primeiro amor. Ela perdeu. Você que é casado, você sabe exatamente o momento que você falou no seu coração, né? Que você amava aquela mulher, aquele homem. Olha para o teu marido, olha para o teu esposo e fala, que homem, que mulher você. Gente, esse é o momento que, se a mulher tiver brigado com o marido, lascou tudo, hein? Então, gente, não podemos perder o primeiro amor, que dirá para com Jesus. Para com Jesus. Então, essa igreja
estava sem amor. Éfeso. E Tessalônica, ele perguntou. Será que Tessalônica, de repente, pode ser uma igreja boa? É boa também, mas tem alguns desordenados que não gostam de trabalhar. Espera aí, não gosta de trabalhar? Pastor, você já viu isso? Uma igreja que você pede para alguém fazer alguma coisa, você não, fala para o outro lá, eu não gosto de trabalhar. Não é possível que exista gente assim. Em Tessalônica existia. 2 Tessalonicenses 3, verso 11, diz assim: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Gente do céu. Não, eu amo esse verso, é muito legal, né? Porque ele está escancaradamente falando aqui uma realidade que, infelizmente, acontece em muitos lugares. Estou falando só igreja, em muitos lugares. Agora, na igreja, não dá para imaginar que aconteça esse tipo de coisa. Não deveria, mas, infelizmente, acontece. Se aconteceu aqui nessa igreja, se a gente não prestar atenção, pode acontecer na nossa. Às vezes, a nossa igreja está cheia de gente que vem, é espectador, não é um adorador. Ele vem, não gosta de trabalhar, e ainda anda se intrometendo na vida alheia. Pode isso, Arnaldo? Pode isso. Isso estava acontecendo. Esse rapaz ele foi se decepcionando. Falei, mas será que não existe uma igreja? E se eu for para Filipos? Filipos até que é uma igreja boa. Mas a irmã Evódia, a irmã Cíntia, que se desentenderam, estão sem se conversar. Mas elas cantam até no louvor, de repente. Né? Onde que está isso, gente? Filipenses 4:2. O que eu rogo a Evódia e também a Cíntia, que é que vivam em harmonia no Senhor. Quantas vezes, talvez, o pastor teve que aconselhar algumas ovelhas. Por quê? Porque tinha se desentendido com um, com o outro. Isso é papel de cristão? Com certeza não. Mas existia na igreja de Filipos, pode existir em nosso meio também, pode existir no nosso coração. Daí ele falou assim, então eu acho que eu vou me mudar para Colosso. O que você acha em Colosso? Ele foi tentando de todo jeito, gente. Então, você pode pôr tudo quanto é igreja aqui, né? Eu vou lá na Nova Aliança. Não gostei. Eu vou para a Presbiteriana. Não gostei lá também. Eu vou para a Metodista. Eu vou para a Assembleia de Deus. Gente, para tudo quanto é igreja, tentando achar uma igreja perfeita. Colossenses 2, verso 18, diz assim, não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos. Eles adoravam anjos, gente. Que os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então, era esse tipo de igreja que ele estava vendo que também não ia adiantar para ele. Que coisa, e se eu for para a igreja de Gálatas? Bom, aqui a coisa fica feia. Gálatas 5,15. Bom, lá tem alguns crentes que querem se devorar entre si. É bem isso que a palavra fala. Se devorar. Gálatas 5,15. Vou ler aqui para vocês. Mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vamos lá, gente. Quem aqui já teve vontade de morder o seu irmão? De raiva. Assim, meu Deus do céu, aquele irmão, e vontade de morder, arrancar um pedaço da orelha dele, de raiva. Ninguém vai levantar a mão, né? Mas talvez, em algum momento da sua vida, você ficou tão bravo com alguém. Não é alguém lá de fora, é um irmãozinho querido aqui da igreja, que está sempre aqui, né? Está levantando as mãos, adorando ao Senhor, você também, você está adorando ao Senhor com uma mão, com a outra, você quer dar um tapa na orelha dele. Que sentimento horrível, né? Pois é, né, irmãos? Que sentimento horrível. E isso estava acontecendo nessa igreja. E ele continuou a saga. Gálatas não servia também. Aí ele não sabia que era tão difícil achar uma igreja perfeita. Aí ele entrou em contato com o apóstolo João, mandou um WhatsApp para ele, para saber se a igreja de Tiatira seria ideal. Mas ele me disse que os irmãos lá têm tolerado uma mulher que se diz profetiza, que tem apoiado a prostituição e a idolatria. Está em Apocalipse 2:20. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. É a mesma coisa que vem uma pessoa aqui na igreja e fala para o pastor, para a pastora que, olha, eu quero frequentar aqui, tá? Mas eu sou meio do lado de lá, entendeu? Eu profetizo, mas profetizo para o diabo. E ela faz tudo que essa outra aqui fazia. Jezabel. Será que existe esse tipo de gente em nosso meio? Eu ouvi essa semana
algo no Instagram que eu nem fico mais chocado com esse tipo de coisa. Uma igreja que eu não sei onde é que é, e eu não lembro nem o nome dela, graças a Deus, mas não dá para chamar de pastor num negócio desse. Ele falou assim, você que é gay, lésbica e afins e tal, você mora junto, e ficar só junto, não, está errado. Você tem que casar com essa pessoa para estar certo. Vocês entenderam o que eu falei? Tá? Eu olhei umas 3 vezes. Não é possível que ele falou isso. Ele falou exatamente isso. Se você tem esse problema, você é gay, lésbico, você mora com o seu parceiro e você ainda não casou, você tem que legalizar essa situação, você tem que casar para estar certo. Meus amigos, o mundo gospel anda meio estranho. Igreja de Tiatira, hoje em dia, infelizmente, ainda existem igrejas assim. Aí ele pensou, então, na possibilidade de ir para Laodiceia. Mas João diz que seus membros são orgulhosos, materialistas e mornos espiritualmente. Apocalipse 3, 15 e 16. Fala assim, eu conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E esse tipo de igreja, para mim, para Deus vocês já imaginam o que é, porque ele acabou de falar aqui. Mas, conversando hoje com o pastor, na hora do almoço, depois do almoço, né, porque na hora do almoço a gente estava comendo. Né? A gente estava falando com algumas coisas bem interessantes, e é muito assustador como as pessoas se acostumam a vir para a igreja, principalmente aqueles que vêm como espectadores, e esses são sérios candidatos a se encaixar nessa área aqui de morno. Porque ele vem para a igreja, aparentemente, ele é um crente que está buscando a Deus. Mas a Bíblia fala, você ou seja frio, de uma vez, ou seja, nem vem na igreja. Esquece esse negócio de crente, porque você vem para a igreja como espectador, você está ali em cima do muro. Você é um morno. Você não é nem quente e nem frio. E a Bíblia fala que ele está a ponto de vomitar você da boca dele. Você imagina como é sério isso? Eu te repreendo, mosquito, sai daqui. Ele está querendo entrar na minha boca. E eu tomei banho. Você imagina, eu vi uma figura uma vez, de um muro, literalmente, um muro, sabe? E em cima do muro tinha uma pessoa. De um lado do muro, tinha um monte de demônios, e de outro lado do muro, tinha os anjos. E os anjos tentando convencer a pessoa, vem para cá, sai desse muro, vem para o nosso lado. E os demônios, eles não estavam fazendo nada. Eles estavam bem quietinhos ali, de braço cruzado, né? E não fazia nada. Aí, uma pessoa passou e falou, viu, por que os anjos estão ali insistindo para a pessoa ir ali para o lado deles, e vocês, os demônios, não estão fazendo nada? Por quê? Aí o diabo falou assim, porque o muro é meu. Entenderam? O muro é meu. Então, se ele ficar em cima do muro, não está nem de um lado nem do outro, para o diabo está muito bom. Porque Deus está a ponto de vomitar tipo de pessoa assim. Esse silêncio está amedrontador. Aleluia. Aí eu perguntei sobre Pérgamo, e João me disse que lá tem alguns que seguem as doutrinas dos nicolaítas e de Balaão. Apocalipse 2, 14 e 15. No entanto, tenha contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então, esse tipo de igreja também não servia para aquela pessoa. Aí, ele pensou em ir para a igreja central em Jerusalém. Mas lá ele ouviu dizer que tem muita gente preconceituosa lá. Vocês acham que pode existir gente preconceituosa dentro da igreja? Gálatas 2, 12 e 13. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então, infelizmente, isso acontecia também. E não acabou por aí. A igreja de Jerusalém, Atos 6:1, fala de murmuradores.
Gente, o que é uma pessoa que é murmuradora? Fala para mim, Nardelli, o que é? Pessoa murmuradora. Está feliz com nada, o que mais? Reclama de tudo. Né? Se está sol, nossa, meu Deus, que sol. Né? Se está chovendo, nossa, que chuva, credo. E, sabe, é murmuradora, constante murmurando. Quem que aguenta ficar do lado de uma pessoa murmuradora? Fala para mim. Ninguém, né? Então, ali, dos murmuradores, vamos lá, Atos 6:1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Então, existia murmuradores ali também. Além disso, alguns mentem ao ministério buscando destaque na comunidade. Eu não vou ler essa parte porque ela é bem grande, mas fala de Ananias e Safira. Vocês já devem conhecer essa passagem, ela é meio extensa, mas eles mentiram descaradamente em relação ao dinheiro. E isso, infelizmente, acontecia também naquela igreja. Mas não acontece no nosso meio, amém? Esse amém está fraquinho, glória a Deus. Né? E agora, ele perguntou, o que eu faço? Aí a resposta, você precisa entender que há joio no meio do trigo em todo lugar. Muitos crentes são genuínos, mas estão em processo de aperfeiçoamento, alguns mais maduros e outros ainda imaturos. Agora, será que um dia pode haver uma igreja perfeita? A resposta está em Hebreus 12, versos 22 e 23. Fala assim, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a reunião dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós estamos nos aperfeiçoando no Senhor. Então, nessa busca por uma igreja perfeita, provavelmente você vai se decepcionar em todas elas. Sabe por quê? Porque nós, como igreja, nós estamos a caminho desse aperfeiçoamento. E nós, como igreja, que nós não somos perfeitos, a gente vai se deparar com mais pessoas imperfeitas. Você pode repetir isso comigo? Eu sou uma pessoa imperfeita. Mas eu estou rumo a ser parecido com Jesus. Agora, se você, nessa busca por uma igreja perfeita, você ficar olhando só para a vida dos outros e só para o seu próprio interesse, não, eu preciso achar um lugar que me satisfaça, e você começar a mudar um pouquinho o jogo e você começar a pensar de uma forma um pouco diferente, eu não vou para a igreja para assistir a um culto, eu não vou para a igreja para eu ficar olhando o defeito dos outros, mas eu vou para prestar um culto ao Senhor. Os meus olhos estão no Senhor, não estão nas pessoas. Eu não vou ser um espectador simplesmente. Eu vou estar olhando para o Senhor. Eu vou me prostrar, eu vou adorar o Senhor. Você pode ter certeza de algo. Você vai começar a se identificar como filho de Deus. Você realmente vai se identificar como uma pessoa convertida e que não está procurando os próprios interesses. Sabe o que é o nome disso daí? Egoísmo. Infelizmente, muitas vezes nós somos egoístas, porque eu quero me sentir bem. Uma vez eu falei isso com o nosso pastor, eu estava viajando com ele, e a gente estava discutindo a respeito disso, né? Como as pessoas, às vezes, elas procuram isso, né? Ah, mas isso não estava bom, o louvor estava assim, eu estava compartilhando com o pessoal do louvor ontem, e, graças a Deus, a gente identificou muita coisa parecida, né, que nós estamos buscando, né, a pastora Cecília, e a gente está resgatando algumas coisas que nós perdemos ao longo do tempo na igreja. A gente perdeu ao longo do tempo a celebração, a gente se alegrar no meio, como igreja, por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Por isso que a gente suou um pouquinho no começo, nós cantamos 3 músicas de celebração, para a gente se lembrar de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, a gente se alegrar nisso, sabe? Então, essas coisas que a gente acabou perdendo, a gente está tentando resgatar. Por que nós estamos fazendo isso? Daí eu estava conversando com o pastor Luciano, e ele falou, realmente, as pessoas, elas
elas não têm, a gente não tem esse direito de a gente estar na presença do Senhor e a gente achar assim, eu tenho que me sentir bem aqui nessa igreja, eu tenho que me sentir bem com esse louvor, essa música não me agradou, esse estilo musical não me agradou, pera lá, o louvor, por acaso, é para você? O louvor é para você? Quando a gente está tocando aqui uma música e cantando, a gente não está tocando, cantando, para a pessoa, para ninguém se sentir bem, mas senão para o Senhor se sentir bem com o nosso louvor. Então, o nosso papel aqui é ajudar a igreja a gente chegar mais perto de Deus e a gente facilitar a vida da igreja para prestar um culto ao Senhor. Agora, quem faz isso, olha, se o Silvio Santos fosse líder do louvor, provavelmente ele faria muito bem isso, né? Porque a função dele é entreter o povo, é entreter as pessoas. Nós não estamos aqui para entreter ninguém. Infelizmente, existem algumas igrejas, né, como talvez algumas dessas aqui que eu acabei de ler, que a função delas é entreter o povo. Porque quanto mais entretenimento, as pessoas elas ficam ali, né? Mas o foco principal, que é adorar Jesus, a gente está perdendo isso. Mas há tempo da gente resgatar isso. Então, se você, na sua vida, você sente que tem alguma coisa disso que eu estou falando aqui, que talvez você precise mudar no seu coração, dessa lista assim, bem horrível que eu li aqui, se tem alguma coisa que você sente, tem um negocinho que ele falou ali que me pegou. Você sentiu assim, eu não preciso nem falar o teu nome, você, né, Silvio, você está nessa lista aqui, sabe? Bem aqui, não preciso. Eu falei, você deu um ruinzinho ali dentro de você. Então, se você sentiu alguma coisa, é porque precisa ser mudado no seu coração, porque nós temos um objetivo nessa vida. E o objetivo não é você crescer, você estudar, trabalhar. Para quê? Tudo isso nós vamos fazer. Mas, se você perder de vista que você está por essa cidade aqui, ou por onde você for, como representante de Jesus Cristo, e você tem uma função como igreja, as coisas mudam de figura. Mudam de figura. Agora, se infelizmente você continuar como aquela pessoa somente espectador, eu vou lá só para assistir, você vai chegar no fim da vida, e um dia você vai estar diante de Deus, prestando contas a Ele. O que você vai falar? O que você vai apresentar para Ele? Ele vai te falar, e tudo aquilo que eu te dei, o que você fez com tudo aquilo que eu te dei? E o tempo que eu te dei? E a igreja que você estava servindo, será que você estava servindo mesmo? Será que toda vez que você ia no culto, você ia lá para me adorar? Você ia lá só para, não tenho nada o que fazer em casa, eu vou na igreja. Será que é isso? Eu quero partir aqui para o final e ler com vocês só mais um verso aqui. Efésios 4. Aqui fala muitas verdades que são ótimos conselhos para nós, e se nós prestarmos atenção em tudo aquilo que está sendo dito aqui, com certeza nós teremos uma igreja que Deus vai olhar e Ele vai se agradar. Pensa que o papel nosso é a gente agradar ao Senhor e Ele olhar para nós, para cada um de vocês, enquanto nós estávamos aqui no momento de louvor, e isso não é o principal, aqui é só um reflexo daquilo que você vive durante toda a tua semana. Então, quando você vem aqui, se você não precisa se esforçar para estar na presença do Senhor, então quer dizer que a tua semana com o Senhor está sendo muito boa, muito produtiva. Agora, se não, tem que rever algumas coisas. Então, esses versos aqui podem nos ajudar muito a entender qual que seria a igreja que Deus quer que realmente nós sejamos. Efésios 4, a partir do verso 1, diz assim: como prisioneiros do Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens.
Que significa ele subiu, senão que também descerá às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha só, para que fim é esse? Preparar os santos, preparar a minha e a sua vida para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Falamos muito sobre isso hoje de tarde, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você acredita que você tem uma função no corpo de Cristo? Talvez você ainda não tenha identificado qual é a sua função, qual parte do corpo de Cristo que você é. Nosso pastor sempre fala assim, acredite, você não é uma verruga no corpo de Cristo, que sabe aquela verruga que não presta para nada, né? Não, você tem uma finalidade, você tem uma finalidade. Quando você falou sim para Jesus, você passou a ser discípulo de Jesus, pode ter certeza que você tem uma finalidade no corpo de Cristo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa ali na igreja, são os pais de um outro casal de amigos nossos que foram visitar, e ele ficou impressionado ali, mas ao mesmo tempo ficou meio impressionado e indignado com algumas coisas. Eu não entendi por quê, porque ele é de uma igreja de uma outra cidade, né? E ele viu o tamanho que a gente está lá hoje. Hoje nós temos 4 cultos lá na nossa igreja, e cada culto por volta de 2.000 pessoas. Então, passa pela igreja ali, só no domingo, perto de 6.000 pessoas. E ele olhou e falou para mim. A gente estava conversando, eu estava concordando com tudo que ele estava falando, né? Até que ele chegou num ponto, né? Ele falou até para o filho dele, assim, mas você não precisava ter saído, né, lá da nossa cidade, né, para você fazer a obra de Deus, né? Porque essa igreja aqui não precisa, olha o tamanho, olha quanta gente, né? Aí eu interrompi ele, falei assim, eu vou ter que discordar com o senhor. Essa igreja está desse tamanho, se o senhor passar uma semana aqui com a gente, você vai ver que tem muita coisa para ser feita. Não importa o número de gente que tem aqui. Quanto mais gente, é mais gente para fazer mais coisas ainda. Então, não importa o tanto de pessoas que tem aqui. Hoje, e se aqui tivesse lotado, pensa o tamanho dessa cidade também, para esse tanto de gente que está aqui hoje. Vocês acham que não precisa de muito mais gente para fazer a obra de Deus? A começar de nós, de vocês que estão aqui, quanto mais gente tiver para fazer a obra de Deus, e você é um papel chave para o estabelecimento do reino de Deus nessa cidade. Aonde você está, aonde você trabalha, é muito importante aquilo que você vai fazer. Agora, se você deixar de fazer aquilo que você foi chamado para fazer para o reino de Deus, Deus vai levantar outro. E um dia você vai estar diante dele, e ele vai, puxa, eu te dei tanta oportunidade para você fazer a minha obra. Por que não fez? E, gente, nas coisas simples, porque Jesus ele foi simples. E se você foi chamado para ser parecido com Jesus, a igreja que ele quer é mais ou menos aquela igreja ali, de quando Jesus ele morreu, ressuscitou, e ele deixou o Espírito Santo ali e falou, agora vocês vão, prega o evangelho para toda criatura. E o Espírito Santo veio sobre a vida deles, e eles começaram a fazer as mesmas coisas que Jesus estava fazendo. Eu acredito de todo o meu coração que esse é o tipo de igreja que Deus ama. É uma igreja que ela sabe o papel dela, ela quer ser cheia do Espírito Santo, porque eu duvido que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai vir para uma igreja e ela vai simplesmente assistir a um culto. Ela vai assistir à pregação. Uma pessoa que ela se diz cristã, ela é discípula de Jesus, cheia do Espírito Santo, ela vai ficar sedenta por mais do Senhor a cada dia. E quando ela vier para a igreja, com certeza absoluta, ela vai saber o que fazer na presença do Senhor. Por quê? Porque durante a semana, lá no quarto dela, ela se ajoelha, ela busca o Senhor, e ela está nas ruas, ela vai ser parecida com Jesus aonde ela for. Aí, a hora que ela chegar aqui na igreja, ela vai simplesmente se deleitar na presença do Senhor.
Agora, se você se esconde aonde você está, e ninguém sabe que você é crente lá onde você trabalha, ninguém sabe que você é crente onde você estuda, que tipo de crente agente secreto é você? Hã? Existe crente agente secreto? Infelizmente, sim. Mas nós fomos chamados para ser parecidos com Jesus. E aonde Jesus ia, sempre tinha uma multidão atrás dele. Tinha ou não tinha? Por quê? Porque eles estavam vendo aquilo que ele estava fazendo. Ele não foi alguém que passou despercebido nessa terra. E a fama dele corria por todo lado. E uns falavam assim, você ficou sabendo que fulano está ali curando pessoas, está lá ressuscitando mortos. Não, pera lá, eu quero ver isso. E o povo via de curioso. Então, deixa que o povo venha de curioso para a igreja. Por quê? Às vezes as pessoas vão vir de curioso, vir na igreja, fazer o quê? Eu quero ir lá naquela igreja, porque tem alguma coisa acontecendo lá. Tem um paralítico que entrou lá e saiu andando. Tem uma pessoa que chegou lá doente e saiu curada. Eu vou lá ver, eu sou curioso, eu vou lá ver. A gente tem que deixar as pessoas curiosas até o que está acontecendo na tua vida que você está diferente. Eu lembro bem que quando eu morava aqui ainda, quando a minha sogra ela se converteu, a Josi, ela, bem no começo dessa igreja aqui, há muitos anos atrás, quando ela veio para a igreja, ela se converteu, quando ela me conheceu, e foi verdade, Josi, né? Ela viu Jesus na minha vida, aleluias. E a mãe dela, quando se converteu também, na época, eu trabalhava na Copel. Eu não sei se tem alguém que trabalha na Copel. Ninguém? Mas também, muito tempo atrás, isso foi lá em, 1980, alguma coisa, 90. Tem gente que não tinha nem nascido. A Nardelli, tão novinha, não tinha nem nascido, né, Nardelli? Aí, ela se converteu e ela foi uma crente, sabe, aquele tipo de crente que Jesus faz alguma coisa na vida dessa pessoa e ela faz o papel certo. Ela é fofoqueira para todo mundo. Ela fala para todo mundo o que Jesus está fazendo na vida dela. Aí está tudo bem. E ela falava para todo mundo, lá da Copel, o que estava acontecendo. Né? Porque o meu é genro que fala, né? Sou genro. Isso. Meu genro, ele orou comigo, estava assim, daí eu fui curada. Aí pronto, né? Daí a fama de Jesus, através da minha vida, começou a se espalhar ali. Aí não era incomum de alguém chegar, bater ali na minha porta e falar assim, viu, dá licença um pouquinho, viu, Marcelo, a tua sogra disse que você benze. Agora, eu sou bobo de falar que não? Eu falei, sim, eu benzo sim, pode entrar, entra aí. Agora, se eu falo assim, eu dou uma de religioso, não é benzo que fala, eu abençoo a sua vida, eu oro. Não, eu benzo, entra aí e tal. Aí eu orava pela pessoa, era curada, ela ia lá e falava para outro. Aí a outro lá, assim, Marcelo, é sério que você benze? Benzo. Sabe? Então, eu benzia um monte de gente lá na Copel. E isso foi muito bom, sabe, para eu perceber, eu já sabia disso, né, mas para perceber que aonde você for, você pode ser usado por Deus, mas não é só pode ser usado, você deve ser usado pelo Senhor. Porque, sabe, a manifestação de poder de Jesus é o que mais trazia as pessoas para trás dele. Eles vinham ali, eu preciso saber quem que é esse cara que está curando as pessoas. E o amor dele foi revelado em tudo que ele fazia. Agora, será que aonde que você estava antes de conhecer Jesus? Você tem noção do lixo que Jesus te tirou? Da perdição que Jesus te tirou? Talvez você tenha vindo, você já era uma pessoa boazinha, bonzinha, bonitinha, né? Mas você conheceu o amor de Jesus, ficou mais bonitinho ainda, né? Mas talvez você veio para Jesus, você era um lixo. Credo, Marcelo, você está me chamando de lixo? Estou. Né? Porque a Bíblia fala que antes de você conhecer Jesus, você estava nas trevas. Nas trevas. Não importa se você era bonzinho ou se não era bonzinho. Se não tinha Jesus, você estava nas trevas. E se você morresse nas trevas, você ia para onde? Tem gente que tem medo de falar essa palavra. Inferno. Né? É bem isso. E a gente tem que ser realista com as pessoas. A gente tem que apresentar esse Jesus para as pessoas sem medo nenhum. E fazer exatamente tudo aquilo que Jesus fazia. Tudo o que ele fazia, ele falou, vocês podem fazer coisas maiores ainda. Nós temos 2 filhas, as 2 já estão casadas, e a segunda, a nossa mais velha, foi bem interessante quando o namorado, não era namorado, era amigo de faculdade, se revelou para ela, falou que gostava dela, né? Então, ela não falou para a gente, falou para a Josi, né? Porque ela sabia que eu ia ficar muito bravo. Por quê? Porque o menino não era crente. Aí, quando falou para ela, a Josi me falou,
no coração veio aqui, ó. Já engasguei. Só que ela falou, não, mas fique tranquilo, eu já falei para ele que não tem nada a ver, porque esse é julgo desigual, ele não tem... daí fiquei tranquilo. Né? Fiquei tranquilo, beleza. Aí, só que na mesma semana, ela chegou para a gente e falou assim, olha, ele quer falar com vocês. Eu falei, meu Deus, que petulante, né? Que ousado esse menino, né? A gente não conhecia ele. Eu falei, então tá, vamos marcar 8h30 da manhã lá na igreja. Eu, ele e a sua mãe, só nós 3. Você não vai. Beleza. Eu nunca tinha visto ele, nunca. Aí, a hora que ele chegou lá, 8h30, cara dessa altura, assim, bonito. Eu já fiquei com raiva. Falei assim, meu Deus, podia ser feio, pelo menos, né? Bonito, miserável. Aí, entramos lá na salinha. Aí, eu só deixei ele falar bom dia. Eu falei, bom dia. Aí, eu comecei a falar. Meu amigão, é o seguinte, minha filha está desse lado aqui, cheia do Espírito Santo, está na luz, ela é chamada filha de Deus, se morrer vai para o céu. Tá, beleza? Você está desse lado aqui, nas trevas, a Bíblia chama você de filho do diabo, se morrer você vai para o inferno. Trevas, luz, não tem, olha a distância, não tem como dar certo isso. Então, nós não estamos aqui para falar de vocês, não existe vocês dois. Tá? Existe você e o teu destino eterno. Onde você vai passar a tua eternidade? Tá? Então, estamos aqui para falar disso. Topa? Aí, estava suando assim, né, o bichinho, né? Daí, ele ouviu de novo, minha filha já tinha falado para ele de Jesus, ouviu de novo, aí ele colocou as intenções dele. Não, eu quero vir para a igreja, porque eu preciso de Deus e tal, porque eu amo aí ele falou, porque eu amo a sua filha. Olha que ele falou, amo sua filha. Eu falei, como assim? Eu amo minha filha, cara? Você não ama nada, fica quieto, né? Aí falei, beleza, até você vir realmente mostrar que realmente você está convertido e que a gente quer ver os seus frutos, né? Não rela um dedo na minha filha, senão eu vou relar a mão inteira em você, tá? Só que ele era meio alto, então... Aí ele começou a vir para a igreja, depois de uns 8 meses mais ou menos, né? Ele se batizou, e aí depois dele se batizar, ele pediu para a gente para orar com a minha filha. Eu falei, nossa, eu achei que você estava orando já, mas pode orar mais, oração nunca é demais, né? Ora bastante. Ele já batizou amigos dele que foram para a igreja, sabe? Então, a gente está vendo frutos, e eu não duvido não que ele vai ser um pastor, viu? Que ele leva jeito para o negócio, sabe? Mas, o que a gente percebe com essa situação? Se eu simplesmente deixasse para lá e não falasse nada para ele, ninguém falasse nada para ele, talvez, eu sei que foi um pouquinho radical, né, esse jeito que a gente fez, né, mas assim, eu não ia permitir que a minha filhinha querida, amada, na luz, né, se contaminasse com algo que não era de Deus. Então, a gente viu os frutos, e a gente tem que falar, gente, nós temos que proclamar o Evangelho para todas as pessoas. E o que ele está fazendo? O que aconteceu com ele está passando para outras pessoas. E agora estamos orando pela família dele, para a família dele se converter. Aí faz 2 semanas seguidas que a mãe dele e a irmã dele estão indo na igreja, e estamos muito felizes com isso. Sabe, ele podia ficar calado, ele ia ser simplesmente um espectador na igreja. Deus não te chamou para ser espectador em lugar nenhum, em igreja nenhuma. Se não é aqui teu lugar, de repente você está achando muito defeito aqui, tá, vai para a tua igreja, você vai achar defeito lá também. Mas não seja espectador em lugar nenhum que você for. Igreja nenhuma que você for, porque você é uma pessoa imperfeita que está em transformação constante. E o Espírito Santo de Deus que está aí dentro de você, ele está mexendo em você diariamente. É só você perceber que ele está te chamando mais perto, cada dia, para você ser o quê? Parecido com Jesus. Ele não te chamou para você ser parecido com o pastor, se bem que dá para a gente falar isso. Por quê? Porque Paulo mesmo fala, né? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a gente tem que chegar nesse ponto, como ele chegou, da gente ter essa ousadia, e a gente ser metido mesmo, falar assim, ó, para qualquer pessoa dessa cidade, pode me seguir, pode imitar tudo que eu estou fazendo, porque eu estou seguindo a Cristo. Então, se você está realmente, de fato, seguindo a Jesus Cristo, você pode falar para qualquer pessoa, seja meu imitador, porque eu estou sendo imitador de Cristo. Agora, se você não está sendo imitador de Cristo, fica quietinho, fala nada não. Porque se as pessoas estão seguindo você, e você, vamos lá, aquela listinha ali, você é mentiroso, você é caluniador, quais outras coisas que estavam na lista aqui?
murmurador, você é invejoso. Sabe, a lista das coisas que você já foi na sua vida, não agora, claro, né? Mas se tem alguma dessas coisinhas que ainda é uma pedrinha no teu sapato, eu acho que já é o momento de você deixar isso no altar do Senhor e falar: Deus, eu não quero mais isso na minha vida, porque eu sei que o Senhor não quer. E para eu poder falar para as pessoas: me imita, faz o que eu estou fazendo, você tem que ser parecido com Jesus. E para isso, não pode existir nada que as pessoas vão olhar para você assim: pera lá, você está falando para eu ir na tua igreja e você faz isso, faz aquilo outro? Como assim? Vocês já tiveram o desprazer de alguém chegar aqui na igreja, ou alguma outra igreja que você estava, a pessoa chegar e olhar de repente uma pessoa lá: fulana da sua igreja? Sério? Gente, às vezes a gente tem que dar cada desculpa, né? Não, mas é que, sei lá, a pessoa está sendo transformada, né, e tal. Mas, gente, será que as pessoas podem olhar para nós, algum convidado seu, ou não é convidado, algum conhecido seu, entra aqui na igreja, você tem que se esconder, fala assim: meu Deus, ele não pode me ver aqui, né? Porque se ele souber que eu sou crente, né, o que ele vai achar? Gente, por favor, a gente tem que proclamar, gritar para os quatro cantos: eu sou de Jesus, eu sou cristão, sou da igreja tal. Não importa se fulano está naquela igreja e não é seguidor de Jesus, ele está sendo transformado por Jesus. A gente tem que falar a verdade para todas as pessoas, mas para isso temos que firmar um compromisso. Eu vou ser um adorador de Deus, eu vou ser um discípulo de Jesus fiel. Fiel. Eu não vou ser parte daqueles dessa lista horrível que foi falada aqui, entendeu? Nós não vamos ser desse tipo de gente que vive com esse tipo de pecado. Às vezes pode acontecer, por um acidente, a gente cair em algum desses pecados. Pode acontecer, nós não somos perfeitos. Mas a Bíblia fala em Provérbios 28, 13, aquele que encobre o seu pecado, ele não vai prosperar jamais, nunca. Mas aquele que confessa o pecado e abandona, gente, confessou, abandonou, não faz mais, alcança a misericórdia. Então, é isso que ele tem para a nossa vida. Ele não quer que a gente fique preso a nenhum tipo de pecado, porque ele quer que todas as pessoas dessa cidade olhem para você como um representante dele aqui nessa cidade. Que você seja um exemplo aonde você for, que você seja um exemplo, mas não um exemplo calado. Gente, não se cale diante de tudo aquilo que Deus fez por você. Pode ser que hoje você olhe para a sua vida: mas não está acontecendo nada. Tá bom, então, olhe para trás. O que já aconteceu? Do que Jesus já te livrou quando Ele morreu na cruz? Isso já é um motivo suficiente para nós entregarmos a vida a Ele e a gente ser um representante dEle aonde a gente for. Amém? Quantos querem realmente ser discípulos de Jesus? Quantos são imperfeitos, mas estão rumo à perfeição, rumo a ser parecidos com Jesus? Você pode ficar de pé por um instante?